Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, estamos simultaneamente pela Rádio Triadon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, Canal 3 da NET, tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que nós temos reprise às 6h10, às 6h10 da manhã e quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí à sua disposição para que a qualquer momento da hora do dia ou da noite, a um clique, você assista uma programação diferenciada, tá bom? Vamos mostrar o aplicativo da tvexito.com.br. Lembrando que ainda você pode e deve participar conosco. Olha esse, ó, de graça para você, viu? Basta ter aí no seu smartphone, no seu tablet, tá? Lembrando ainda que você participa comigo ao vivo de 12h a 1h. Como? Pelo chat da tvexito.com.br, viu? Você pode lá preencher um campo ao lado e também por telefone, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Aqui conosco, Gabriela Guerra, advogada especialista em Direito da Saúde do Consumidor. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Liliane. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na mesa com você, batendo esse papo com os ouvintes. Também comigo, ela que é psicóloga especializada em neuropsicologia, Maria Luísa Afonso Cristiano. Como vai? Bem, obrigada. Agradeço Muito bom o tê-la convite aqui, novamente com vocês. Também com ao seu lado, meu amigo querido Dácio Prota, médico angiologista e cirurgião vascular da Circulação Clínica de Condicionamento Físico. Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez, à disposição. E também conosco, ele que é o Gustavo Veronese, da MecServe. Como vai? Tudo bom, Liliane? É um prazer estar aqui. Olha aí, eu começo com uma triste notícia de que a Santa Casa de Misericórdia fechou as portas. Por muitas vezes aqui nós clamamos, né, que o governo municipal, estadual, federal olhasse com mais cuidado para essa casa que é, sem dúvida nenhuma, o hospital filantrópico da América Latina, que tanto atende não só os paulistanos, mas também todo o Brasil. Nós estamos falando da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que interrompeu o atendimento de emergência. Agora, você quer saber o motivo? Uma dívida de 50 milhões para fornecedores que se negam a entregar novas encomendas enquanto o valor não for pago. Pacientes desesperados foram atendidos por bombeiros na calçada. Segundo o provedor, nosso amigo Dr. Calil Rocha Abdala, o problema ocorre há anos e ele agoniza na porta de todos que têm o poder da caneta, né, de tomar uma decisão, porque a tabela do SUS está desatualizada e faz tempo. A Secretaria Estadual da Saúde anunciou que vai encaminhar 168 milhões em recursos extras. Aí é tudo de cima da hora, mas enquanto em cima da hora também não acontece, as pessoas agonizam precisando de um atendimento de emergência. Uma vergonha, uma falta de respeito com todos nós enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, porque se tem a única coisa que não espera é o atendimento de emergência. Eu estou indignada e vou passar a palavra aos demais da mesa, porque eu quero ouvir, enquanto cidadão, o que cada um pensa e você também pode se manifestar através do nosso chat. Vamos lá, doutora Gabriela Guerra. Sabe aquele programa Mais Médicos, Liliane? Então, pois é, agora tem médico lá, médicos brasileiros parados sem luva cirúrgica, sem nada, sem nenhum material para poder atender. Serviço. Exatamente. Eles estão lá, ou seja, efetuou aqueles gastos com aquele programa Mais Médicos para trazer aqueles médicos de fora. Agora nossos médicos estão aqui, estão disponíveis. Houve aquele gasto com aqueles Mais Médicos e agora nem os médicos brasileiros conseguem atender os pacientes porque não tem luva, não tem remédio. Ou seja, não era um problema de médico? Pois é, exatamente. Gastou com aquilo e agora... E os materiais? Então, para que tem funcionário, para que tem médico se não tem o básico? É o básico do básico. Conheço uma médica que está lá dentro, ela falou que ontem eles fecharam as portas porque não tinha luva, não tinha nada para atender os pacientes. Muito bem, Gustavo, sua opinião? Bom, eu acho que pelo que você paga de imposto, né, aqui em São Paulo, todos nós, eu acho que é uma vergonha, né, você não ter um repasse no mínimo justo, né, para a saúde, principalmente a Santa Casa, que é um hospital, assim, historicamente dizendo, ele é
todo mundo conhece, enfim, todo mundo... Não, e todo mundo vai, que é pior. Exato. Não é só conhecer, todo mundo vai. Deu probleminha, corre para lá. Então, acho que é vergonhoso, né, a gente chegar no ponto que chegamos. É São Paulo, e nós estamos falando para você que está chegando agora, ao vivo, né? Estamos aqui pela Rádio Trianon, Rádio Universal, TV Ética, TV Êxito. Nós estamos falando da vergonha, da tragédia anunciada, porque mesmo o doutor Calil, provedor da Santa Casa, por vezes participou aqui do programa, disse, eu esbravejei, ele já cansou, ele disse que ele é persona não grata. Onde ele chega, o governador sai correndo dele, o ministro da Saúde sai correndo dele, seja qual for lá, porque troca, fica a mesma situação. Todo mundo sai correndo dele, porque ele só olha e faz assim. Claro, e também me coloco no lugar dos fornecedores. Eu também não vou fornecer coisa para quem não paga. Ou não, Odaço? Sua opinião aí, doutor Odaço. É um problema que se arrasta há muitos anos, né? E vai continuar sendo arrastado. A tabela, não é que a tabela é desatualizada, a tabela é ridícula. Ela não é impossível existir essa tabela. Né? Não é impossível. Não dá. Com essa tabela não dá para negociar nada com eles, né? Então é um problema que se arrasta. Vira e mexe todos os provedores pedindo, sempre com o pires na mão, pedindo dinheiro, como se fosse para eles, né? Isso. Então, assim, é uma situação humilhante, inclusive, para o próprio provedor. Todo ano. Estou dizendo, eu fazendo a fofoca social aqui. O povo não gosta nem de encontrar com ele. Porque sabe, eu já vi no rostinho dele, a esposa dele teve aqui recentemente também arregaçou as mangas, está na luta aí, fazendo uma campanha belíssima em prol da Santa Casa de Misericórdia. Mas sabe por que eles não ligam? Porque não é para lá que eles vão para o Sírio. Lógico. Né? Porque aqui a gente dá nome aos bois. Sabe por que eles vão para o Sírio? Porque eles ficam num andar lá que não pagam nada. Eles não pagam, você paga e eu pago para eles ficarem lá. Agora, se quer ficar mais irritado ainda, nós pagamos para eles e para os familiares deles, tudo de graça. Atendimento de primeira. Ou alguém pode me contrariar aqui, dizer se eu estou falando verdade ou mentira ou exagerando, não é? Que dá uma dor de barriga em Brasília e vem todo mundo para o Sírio libanês. De helicóptero. Você quer me deixar irritada mesmo. Agora você quer me deixar brava. E quem paga, né? E quem tá paga isso. Transporte, somos nós! Nós, é evidente. E aí, eu fico pensando, né? A gente escuta tanto em questão do governo, né? A palavrinha, né? Políticas públicas, né? E às vezes, assim, como cidadão, você pensa, políticas públicas quer dizer partido político, quer dizer quem está mandando, o que é interessante nesse momento político, né? Quer dizer, foi interessante fazer acordos, né, para trazer médicos de fora, sendo que nós temos tantos médicos, né? Quer dizer, que a gente tem uma classe que estuda, que tem um investimento absurdo, quer dizer, vamos pensar nisso. Né? Vamos aproveitar todos os profissionais que estão aí e vamos pensar que a saúde ela não tem que ser uma bandeira política, ela tem que ser efetivamente algo que se possa prioridade do governo e ter como a prioridade. Mas já deixou de ser educação, sim, já deixou de ser segurança, já deixou de ser saúde, já deixou, está deixando, né? E está deixando. E aí hoje nós temos comunicadores, cidadão, você vai para o Facebook, vai para todas as redes aí sociais e mete a língua, tá? É o mínimo que você possa fazer como cidadão aí, porque esse povo tem que se movimentar, até porque eles estão de olho em você agora, porque você agora é importante para eles, nós somos, né? Você está entendendo o que eu estou falando, porque nós estamos na lei da mordaça também. Não pode falar muito, sabia? Até porque as pessoas que estão sofrendo lá, elas não têm voz, né? Elas não são escutadas, né? Então a gente tem que falar por eles, exatamente, porque eles sofrem e muitas vezes nem reclamam, né? Isso. Não são ouvidos, são reles. Reles que viram número de estatística quando partem daqui para melhor. Olha, eu nem sei te falar exatamente o número que é repassado para a saúde do governo de São Paulo. Com certeza, o valor desses materiais básicos já está incluído. E por que não é feito isso? Por que não utilizam o dinheiro que é arrecadado para isso, para esses materiais? Quem é que pega esse dinheiro? Alguém pega. É a pergunta que não quer calar, né? Para onde vai esse dinheiro? Porque com certeza material básico está incluído no fornecimento ali, no orçamento da saúde pública. Ô, Cléo, agora caberia aí o Cléo Sonoplasta, onde está o dinheiro, né? O gato comeu. Porque é para perguntar onde está o dinheiro. Subiu no telhado, né? Subiu no telhado, tá pedindo para ser jogado aí para fora, porque não dá. Tô brava, tô indignada e quero causar isso em você hoje também. Não dá para a gente ficar parado, não. Vamos ser fortes, tá? Vamos fazer esse movimento. A qualquer momento a Zenilda vai colocar aí para mim notícias, atualizando neste momento.
neste momento, agora que nós estamos ao vivo, 12:10, o provedor estaria falando conosco, mas ele está em reunião a portas fechadas, porque agora corre todo mundo, né? Agora correu todo mundo. Agora o bicho pega, né? E que ele possa ter saúde para negociar lá, doutor Calil, né, que eu sempre rogo saúde, peço a Deus por ele, e saúde estômago, para conversar com pessoas que ele já havia anunciado que isso iria acontecer. E parabéns aos fornecedores também, não tem que dar trela para governo nenhum, tem que pagar e tem que pagar direito, né? Porque dinheiro tem. Atendidas na rua, né? Na rua. É uma coisa absurda isso, em frente ao hospital. É a hora de se levantar. É hora de se levantar pelas redes sociais. Liliane, não tenho tempo, estou aqui trabalhando, estou dentro do carro. Vai para a rede social. O nome do provedor da Santa Casa é Dr. Calil Abdala. Eu digo que ele é o nosso herói. Ele é o nosso herói, porque ele vem lutando faz tempo. Só que nesse programa já demos voz e vez a ele várias vezes. Fausto Camunha, nosso diretor-geral, sempre abre espaço para ele aqui, porque realmente é vexatório, é uma vergonha o que acontece no nosso país. Sobretudo para aqueles lá que muitas vezes não têm voz, como disse bem o doutor Dácio, né? Clama e não é ouvido. Muito bem, a qualquer momento a gente atualiza aqui informações, tá? Convidar você para participar do nosso chat da tvexito.com.br, basta acessar www.tvexito.com.br e participe conosco. Lembrando ainda que por telefone também você pode fazer 11 5081 3782 é o telefone do ouvinte. Gente, o número de obesos aumenta no mundo a cada dia e a cirurgia bariátrica vem se tornando aí uma importante aliada no tratamento de pacientes com obesidade grau 3. Não é como eu, não. Estou ali no grau 1, 2. Né? Grau 3. Fique bem claro, né? Você sabia que pacientes com obesidade têm direito a ser submetidos à cirurgia bariátrica, mesmo nos casos em que o índice de massa corpórea não atinge o determinado pela lei? Pois é, para isso é preciso conhecer quais casos isso é possível. Doutora Gabriela Guerra, ela que é advogada especialista no assunto. Faço o quê? Não estou no grau 3, o índice de massa corpórea. Entro com que recurso, aonde e como? Como é que funciona? A pessoa que é obesa, às vezes ela tem umas comorbidades, como diabetes, problema no joelho, na coluna. Então, em algumas situações, quando influencia a sua saúde, afeta a sua saúde de outras formas, você também tem o direito a realizar essa cirurgia bariátrica. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta essa lei também, dizendo que a pessoa tem que ficar 2 anos tentando outros tratamentos e 5 anos com aquele peso, estando obeso, que só assim ela pode fazer. Mas se a pessoa tem um problema cardiológico, ela não pode aguardar 5 anos para poder realizar a cirurgia, né? Então, existe esse pré-requisito que nem sempre, a maioria das vezes, a pessoa não consegue cumprir, porque as doenças, as comorbidades de uma pessoa obesa surgem a todo tempo e vai piorando. Então, nessas situações, mesmo se o IMC dela não é atingido pelo que determina a lei, que o que determina a lei é o IMC de 39,9. Mas tem gente que um IMC 35 que é diabético, que tem problema cardiológico seríssimo. Então, com um relatório médico básico, dizendo que é urgente, a pessoa precisa realizar a cirurgia, porque isso pode afetar a sua saúde, o plano de saúde é obrigado a cobrir. E, inclusive, queria já aproveitar e falar da cirurgia plástica nessas situações, porque às vezes sobra muita pele, a pele em excesso pode prejudicar a saúde da pessoa também, então o plano de saúde também você vai perguntar, mas prejudica o quê? Tem sim, além da questão da autoestima, que nós vamos falar com a psicóloga aqui da mesa, a questão, inclusive, de assaduras sérias, né? Porque é um excesso de pele muito grande. Exatamente. A pessoa sua bastante e aí, nessas situações, pode causar outros prejuízos à saúde. Você não consegue, às vezes, fazer atividade física. Exatamente. Porque o excesso de gordura abdominal, o excesso de pele, prejudica a atividade física. É verdade. Eu não tinha nem pensado nisso. Tem que fazer. Em muitos casos, no pescoço, embaixo do braço, principalmente embaixo do braço, que dizem que é o que mais causa em razão do suor excessivo que normalmente tem nessa região. Entre as pernas. E aí o plano de saúde diz, mas cirurgia plástica eu não cubro. Nesse caso, se trata de uma cirurgia reparadora, né? Então, nessas situações, o plano de saúde tem que pagar também. Qual tem sido o sucesso nessa briga aí? 100%. Opa! Boa notícia, hein? E, além de tudo,
muito rápido. Quando se trata de urgência, o Tribunal de Justiça tem dado a liminar, que é aquilo que o juiz dá antes de ouvir o plano de saúde, dá em 2 a 3 dias, já está saindo uma decisão, e aí com o ofício você manda para o seu plano e o plano vai ter que pagar a sua cirurgia. Mas aí a cirurgia bariátrica acontece primeiro, depois de um tempo a plástica. Exatamente. Mas aí eu posso ingressar já fazendo pedido concomitantemente. Exatamente. Normalmente o juiz já determina que forneça a cirurgia bariátrica e o pós-cirúrgico. Eu posso escolher o médico? Aí tem que ser um médico, aí tem que ser um médico credenciado, ou se você for escolher um médico particular, você efetua o pagamento das despesas do médico e o plano de saúde vai efetuar o pagamento das despesas hospitalares. E aí, se seu plano der direito a reembolso, você, com o recibo do seu médico particular, você apresenta e vai receber aí um reembolso baixo. Quanto tempo eu posso reivindicar por reembolso? Você tem 1 ano para reivindicar, tem planos que diz 30 dias, mas você pode, pela lei, você tem direito a pedir o reembolso em 1 ano. Eu fui fazer uma cirurgia, mas tudo bem, apresentei lá o documento do hospital, achando, né, porque mais comprovação que eu fui internado e fiz uma cirurgia, não. Tem que fazer o relatório do médico, ok. Não. Tem que apresentar o recibo de toda a equipe que participou. Não. Eu falei, filho, em 30 dias eu não consigo montar isso tudo, porque você depende mais de eles terceiro. puderem atrasar... Não, é para ganhar pelo cansaço, né? Exatamente isso. Aí depois eu liguei lá, ela falou, não, a senhora tem 30 dias. Eu falei, você tem certeza? Está sendo gravado? Você tem certeza que você está me falando? Você está me dando uma informação errada. Né? A lei determina 1 ano para você reivindicar os seus direitos quando se trata de seguro. Normalmente, os seguros dão 30 dias da operação para você apresentar esses recibos. O engraçado é que eu já entrei com muitas ações nesse sentido, é que às vezes demora 90 dias para reembolsar. Ou seja, a gente tem um prazo para pedir, mas o reembolso eles demoram. Livre. Então, nessas situações, eu tenho muitas ações que a gente pede o reembolso aí de briga por 1 ano. 1 ano os juízes aceitam. Mas, em regra, pelos planos de saúde, eles dizem 30 dias. Acabou que de às ganhar vezes uma causa aqui. Viu? Já vai levar minha causa junto com você. E você está dizendo que se consegue operar com médico fora do convênio, os convênios não permitem isso em hipótese nenhuma. Não, aí você paga o médico particular. Não, independente você vai pagar só o médico particular. Sim, normalmente, os planos de saúde, inclusive o meu mesmo, eles pedem para eu escrever uma carta de próprio punho, que eu arcarei com as despesas dos médicos e que eles vão arcar com as despesas hospitalares. Se o hospital que eu estou sendo operado é obrigado a arcar com as despesas hospitalares. Se o hospital que eu estou sendo atendido é credenciado. O meu também é assim. E eles, a maioria nega isso. Mas porque é uma forma que eles têm. Eles não querem perder o domínio sobre o procedimento. Então, assim, o que eles fazem, é muito comum a gente escutar com colegas falando o seguinte: eles negam você poder operar com um médico de fora, com um médico que não seja do convênio, e avisam para o médico tentar adiar a cirurgia o mais de tempo, atrasar o máximo que pressionam o médico. Isso é verdade, com o risco dele ser mandado embora, ser descredenciado, para atrasar o máximo que der. Isso é comum acontecer. Eu conheço bastante casos nesse sentido. Agora, o que acontece, o que eu enxergo nessa situação é que é até prejudicial para o plano de saúde, porque se você resolver fazer uma cirurgia que não existe médico credenciado especializado, você vai ter que pagar na íntegra o valor daquele médico particular. Já vi muitos casos assim. É uma cirurgia específica, por exemplo, de amputação de um membro e que não existia um médico credenciado especializado nessa situação. O plano de saúde foi obrigado a pagar o valor que o médico disse que era os honorários dele, em vez de já que eles não têm médicos especializados capacitados suficientes para atender toda a demanda dos beneficiários do plano. Então, eu acredito que o melhor que eles têm a fazer é aceitar que a pessoa queira pagar um médico particular e eles paguem as despesas hospitalares, né? Mas você viu o que o doutor Dácio falou aqui, que é muito sério? É muito sério. Os médicos são pressionados a adiar uma decisão, né, responsáveis por saúde. E aí, quando falou dos mais médicos aqui, eu fui a primeira a esbravejar aqui também, que não é um problema de médico, é um problema de estrutura, tá? É um problema dessa máquina corrupta que não visa a saúde do ser humano, até mesmo quem paga o banco, o plano de saúde, que fica pressionando o médico. O que o senhor falou é muito sério. Sem dúvida. Sim. E que vive na carne, que vive na pele, é descredenciado, sim. Aí você fala, mas nossa, não tem médico bom.
Muitos falam isso. Não tem médico bom que tenha plano de saúde, que faça parte de um plano de saúde? Pois é. E aí eu fico pensando aí do lado do paciente, a questão emocional. Na verdade, quando se fala da obesidade e das comorbidades que estão por trás, tem que se lembrar que esse paciente está passível de ter uma depressão em função de todo um processo. Então, se eu tenho um atraso, se esse médico, se o sistema de saúde está retendo esse paciente, vamos demorar mais um pouco, quer dizer, você pode ter um paciente que entre num processo de depressão, que tem um problema de Fala pertinho do microfone aqui. Né? Então, você acaba desestruturando esse paciente, muitas vezes ele não está nem com uma condição de saúde possível para estar fazendo a cirurgia. Então, você desencadeia aí um processo para o próprio paciente. Claro. Né? Então, é uma estrutura do próprio sistema de saúde, seja ele particular ou então o público, e na verdade, tem aí a causa esse paciente que fica na mão desse jogo todo, né, da saúde e tudo mais, e fica com uma questão muito séria dele. Imagina o estado emocional dele no pré-operatório. Muito grande. Quer dizer, você tem uma depressão, não é? Liliane, posso te contar o desaforo atual que os planos de saúde estão fazendo? Você chega com o seu pedido do médico, você já foi no médico e fala assim, olha, você tem que fazer a cirurgia tal. Você pede autorização para o seu plano. Aí você manda para o seu plano, sabe o que o seu plano de saúde fala? Eu gostaria que você se consultasse com outro médico para ouvir uma segunda opinião para ver se você precisa mesmo dessa cirurgia. Muito comum isso aí. Não dá vontade de... E às vezes, eles não têm, eles mandam para um outro especialista de outra área. É basicamente uma auditoria, né? Meus que iam operar na minha área dentro de cirurgia vascular, foram examinados por pediatra. E o pediatra me liga e falou assim, olha, eu não sei, me mandaram para avaliar um cliente seu. E eu não me julgo capacitado. É tudo bem a cirurgia que você vai fazer? Tudo bem. O próprio médico me liga sem saber por quê. Parece que é uma auditoria, né? São médicos contratados, auditores, para verificar se é necessária aquela cirurgia ou é uma cirurgia preventiva que não tem necessidade. Mas o Conselho Regional, esses casos, ele pune tanto a seguradora quanto o próprio médico que fizer esse tipo de coisa, que no meu caso já ocorreu isso. Inclusive, a pessoa teve que passar com outro médico para ser reexaminado para avaliar o que eu tinha dito para a pessoa. E aí? Entrou com o processo? Puniu o médico e a seguradora. Muito bem. E acabou punindo outro médico também, né? Foi o médico que fez isso. Aconteceu, eu conheci um médico que aconteceu isso, ele denunciou, falou, como assim estão pedindo segunda opinião do que eu estou prescrevendo? Isso, né? E aí o plano de saúde realmente foi punido, mas ele também porque foi descredenciado. É melhor não fazer parte dessa corja, né? Melhor sair fora. O que é, Veronese? Pode falar. Perde o microfone. O plano, enfim, ele acaba duvidando até da opinião do médico, né? Um profissional que se formou, é capacitado para dar aquele diagnóstico, e o convênio, por sua vez, que muitos lá não são médicos, enfim, não entendem da área. Eles clínica, entendem de número. Com de certeza. Lucro. Não é? Eles acabam duvidando da opinião médica. Mas você sabe que eu acho que, no fundo, não é nem para negar, é para postergar o máximo que der. Eles dizem o seguinte, se você imaginar um plano de saúde que trabalha no Brasil inteiro, se você conseguir postergar 1.000 cirurgias no Brasil, a economia é muito grande para o plano de saúde. Você posterga uma semana, 2 semanas, é muito dinheiro que é envolvido nisso. Eles dizem pra gente isso. A gente escuta dos próprios profissionais que trabalham lá dentro. É menor de vender o plano, não falam isso. Nada, né? Imagina. Né? Você vai ter, você merece, você precisa, e os planos caros, gente. Não estou falando de merrequinha, não, que ainda fosse merreca. Né? Mas não estou falando pouquinho, não. Estou falando de muito dinheiro. Olha, e voltando ainda à questão da obesidade no país, quando que a gente pode fazer uma avaliação, autoavaliação, as pessoas muito próximas, antes mesmo de recorrer a um profissional igual a você, no sentido de entender qual é essa relação com a comida? Ninguém nasce obeso a não ser com anomalias. Sim, né? Sem dúvida, sim. Eu acho que assim, tem várias questões que envolvendo isso, né? Hoje a gente tem uma adolescência, né? Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos adolescência até os 24 anos de idade. Né? Não, tu conhece até com 50. Tem gente adolescente até com 50, mas vai tudo bem, indo, vamos né? Então, assim, nós estamos num momento social de um apelo estético absurdo, né? Então, o padrão é Gisele Bündchen, né? Então, você não se olha. Então, você tem uma estrutura de família, às vezes você tem a filha que está querendo ficar magra, quer diminuir o seio, quer colocar silicone, meninas de 18, 19 anos se submetendo a cirurgias, ou quando não, mais cedo. Então, é uma busca por essa autoimagem perfeita.
né? Então, eu acho que a gente tem aí situações até antes de estar desenvolvendo alguma coisa mais clínica, né? Isso tem que ser observado. Tem que ser observado. As famílias elas estão correndo atrás, né? As mães, principalmente, né? Também buscando essa questão da estética. Essas meninas estão sendo levadas para isso que... E biotipo que não vai corresponder nunca. Não vai corresponder, né? Então, assim, é uma busca por essa prevenção. E se perde aí o que você tem de essência e do que você é, não é? Lógico que é muito difícil quando você tem um social, um marketing te dizendo que você é bonita se você for magra, né? Então, você tem que entrar naquela calça, tem fabricações de calça que tem que ser absolutamente slim para poder entrar. Então, como fica essa adolescente? Né? Então, eu acho que é importante sempre a família ter esse olhar, buscar os médicos, né? Um endocrinologista, no caso, ainda se vai no pediatra, ou, enfim, estar acompanhando se há algum comprometimento glandular, enfim, alguma coisa que mexa com todo esse metabolismo, e se há, tratar de uma forma para que haja qualidade de vida e saúde. A estética, ela é boa, ela é importante? E ela tem que ser mantida isso, ela tem que ser cultivada, sim, e a busca disso. Mas de uma forma não, estressante como está, porque a busca, muitas vezes, não vai pela saúde, vai apenas pela estética. E você está vendo adolescentes e adultos aí fazendo coisas, buscando esse movimento sem a menor necessidade. Doutor Dácio, todo mundo que faz exercício é magro? Não necessariamente. Tem gordinho que pratica esporte? Tem gordinho e sim, é muito saudável que pratica e não consegue emagrecer. Depende da composição corporal. Condição sine qua non para estar magro é comer pouco e gastar mais energia. Esse equilíbrio entre aquilo que você ingere e aquilo que você consegue consumir. Já conseguiram embalar vento? Estou querendo comer vento. Brincadeira, viu, gente? É alpiste, né? Mas dentro do que vocês estavam falando, eu tenho uma estatística que é muito engraçada. Nos últimos 30 anos, até 10 anos atrás, o número de cirurgias que a gente fazia na anamnese de pessoas de menor de 20 anos era cirurgia de apêndice e amígdala. Assim? De 10 anos para cá, cirurgias estéticas ultrapassaram a cirurgia de amígdala e principalmente cirurgias de prótese de mama. É uma coisa assim assustadora, em São Paulo, pelo menos, que é o que a gente tem. Sim. 10 anos para cá ultrapassou. É muito forte. Nisso. Doutor, por que o doutor Dácio, que tem, inclusive, só para você entender por que eu estou fazendo essa pergunta para ele é médico angiologista, cirurgião vascular e tem uma clínica de circulação de condicionamento físico. Por que a cada década a gente aumenta de peso? Na verdade, você perde mais massa muscular. Isso dia a dia, principalmente quem não treina. A massa muscular ela é muito importante para determinar o consumo de calorias que você tem. Então, se você tem 30 quilos de massa muscular, se você comparar com uma pessoa que tenha 20 quilos, ambas dormindo, a que tem 30 quilos consome mais. A massa muscular queima a caloria? A massa muscular ela que desencadeia aqui. Quando você está se exercitando, fazendo uma atividade aeróbica, a primeira meia hora você consome carboidrato. Esse carboidrato está acumulado dentro das fibras musculares. Aí você esgota essa reserva de carboidrato e aí começa a consumir gordura. E você vai continuar consumindo nas horas seguintes, mesmo após ter parado de treinar. Os homens... Se você pegar homem e mulher, ambos com excesso de peso, fizerem o mesmo exercício, os homens perdem peso mais rápido, porque tem mais massa muscular. Você sabia que eu já pedi para Deus em homem na próxima encarnação, né? Já pedi, porque só tem vantagem, filha. Olha só, mais uma vantagem aí. Olha existe um outro detalhe também que é importante, que é uma coisa recente, já foi feita uma comparação de pessoas alongadas e não alongadas fazendo atividade aeróbica. Então, se constatou que as pessoas mais alongadas queimam mais caloria. Então, o alongamento, além de todos os benefícios próprios do alongamento, mas as pessoas mais alongadas consomem um pouco mais. Mas muita gente preconiza fazer o alongamento pós-exercício. O ideal, na verdade, é assim, o pós é que é alongamento. O inicial é um aquecimento. Na verdade, porque você não consegue
manipular muito as articulações porque elas estão frias, né? Tá. O pós, que é o verdadeiro alongamento, mas a gente chama de alongamento inicial e final também. Depois dos 40, aquela mocinha, ali é tudo perfeito, eles têm no máximo 20 anos, né? Aquela ali 22. Depois dos 40, dá ainda para ter busca por massa muscular? Tempo, não existe tempo. Não existe tempo. Isso aí, há alguns minutos atrás, eu atendi uma cliente de 75 anos que treina diariamente há muitos anos. Nada. Maravilha. Ela tem mais massa muscular do que a filha, que tem 20 e poucos anos. Que não faz atividade física nenhuma. Que maravilha. É a busca pela saúde. Você vê que informação importante quando você tem mais massa, que na balança pode corresponder, inclusive, ao mesmo número de pesos. Isso. Né? Isso. Só que um com mais gordura e outro com mais massa muscular. O importante é a composição do peso. Tanto que a gente não trabalha mais com excesso de peso, a gente se fala muito isso, você fala na composição do peso. E qual é o exame que determina o número de massa muscular, o volume de massa muscular? Você pode, o que a gente utiliza no dia a dia, que é o mais simples, é através de algumas medidas e algumas fórmulas que são, você consegue fazer mensurações de circunferência de pregas cutâneas, 20 e poucas medidas, e colocar dentro de algumas formas que ele é muito próximo da realidade. Existem alguns aparelhos de impedância, de bioimpedância, que também fazem isso, mas são equipamentos muito caros para você ter no dia a dia. Mas você consegue determinar com uma precisão muito grande. Importante é ir acompanhando, inclusive. Você tem um básico e aos pouquinhos você vai acompanhando a diferença, né? Muito bem, vamos para o próximo assunto. Você pode participar pelo chat conosco aqui, através, gente, do www.tvexito.com.br. Venha participar conosco, coloque ali a sua pergunta, suas considerações. Estou esperando aqui. Eu fico aqui igual com os meus tentáculos, né, mexendo tudo, porque eu estou esperando aqui o seu chamado. Já nós vamos responder a todos, tá? Também por telefone, é 11 5081 3782. Estiver nos acompanhando aí de meio-dia a 1. Profissionais da área da psicologia poderão contar em alguns anos com uma ferramenta para realizar a triagem de crianças com transtorno do espectro autista. Um grupo de pesquisadores americanos e brasileiros desenvolveu um software para análise de vídeos de testes de triagem do autismo. A meta é ter uma versão do software e que possa ser utilizada em escolas de educação infantil e encaminhá-las para a realização do diagnóstico por especialistas o mais cedo possível. Ô, Maria Luísa, como é que é feito? É um teste? Então, nós temos para o diagnóstico do autismo que é eminentemente clínico, né? Então, você tem algumas escalas, alguns protocolos, alguns que nós não podemos utilizar porque ainda não estão validados no Brasil, mas nós temos alguns instrumentos que a gente pode, sim, estar utilizando. Essa questão do software que está vindo e sendo estudado desde 2012, né? Então, está sendo aí desenvolvido, vai contribuir muito, uma vez que hoje a gente já utiliza na prática clínica o iPad com alguns aplicativos importantes no caso da criança autista, né? Aplicativos que trabalham condição de autocuidado, condição social da criança, né? É muito importante porque nós temos, por exemplo, para as crianças pequenas, nós temos uma escala de observação do autismo para lactantes. Então, o que acontece? O profissional, ele tem que ser muito experiente para não perder nenhum sinal, nenhum momento dessa testagem. Essa observação ela é feita em 3 passos, né, com brinquedos sensoriais, aonde o profissional vai estar acompanhando questões de acompanhamento visomotor, né? Questões de contato, quando você rola uma bola para a criança, o tempo que ela vai pegar essa bola, se ela faz esse vínculo de contato, não é? Quando você utiliza brinquedos para fazer a questão sonora de um lado direito, lado esquerdo, ou a parte horizontal, enfim, isto, ainda fazendo desta forma, nós temos uma perda, né, de tempo, porque o profissional ele tem que avaliar a criança e ele tem que contar esse tempo, porque é importante para a gente entender qual é o movimento e o processo dele, desde a latência até dar a resposta. Vindo estes softwares, quer dizer, você já não tem a preocupação
Por quê? Porque ali vai estar uma ferramenta importantíssima para você tirar alguns estressores da testagem e que podem, de uma forma mais eficaz, estar acompanhando esses sinais que são importantes. Então, quando você fala que o aparecimento do autismo acontece antes dos 3 anos de idade, quer dizer, e ele é um distúrbio de desenvolvimento neurobiológico, se é um distúrbio do desenvolvimento da criança, você tem aí que estar acompanhando todos esses primeiros anos, o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, o que essa criança deveria estar fazendo e o que ela não está. Hoje, os médicos, os neurologistas, os psiquiatras, eles utilizam muito os filmes do primeiro aninho, a festa do primeiro aninho, as filmagens de família, para poder entender como que é esse contato da criança, qual é a reação dela, se ela faz o contato com a mãe no olhar, com as pessoas, se ela tem alguma reação de alegria frente à interação com as outras pessoas. Então, hoje, nós nos valemos de apenas as questões clínicas, muito mais nesse começo. E é importantíssimo porque isto vai nos ajudar, e principalmente aos neurologistas que dão o diagnóstico, mais precocemente fazermos as nossas intervenções. O autismo é uma doença hereditária? Hoje, pesquisas o ano passado e saiu publicado... Um em mais grau, menor grau, Sim, maior grau, temos, o pai, a mãe, o avô, como é que é? Direto ou indireto? Exato. Nós temos 50% e é alto, porque se a gente for entender a história, né, quer dizer, a gente começou como um problema da mãe, né, as mães frigideiras, né, refratárias que não tinham aí a interação, isso lá desde de Kanner, quando descobriu aí um grupo, né, para estudar autismo, e aí a gente passou por vários momentos da história e a gente vê que hoje praticamente 50% é questão neurológica, é biológica. Nós temos famílias, né, onde você tem traços de autismo com o pai, com a mãe. E hoje, até por toda a questão que é importante, acho que você vem levantando, né, essa questão do autismo, e quanto mais as pessoas puderem ouvir, eu acho que sinaliza muito mais assim... Como é que é meu filho? Olha, eu acho que eu estou tendo um olhar para essa criança que não está me respondendo como meu outro filho, ou como o filho da vizinha, enfim. As pessoas estão identificando e, às vezes, na parte clínica você escuta assim, sabe, eu acho que o meu marido também é. Ou então, o inverso, a minha esposa é um pouquinho mais retraída, socialmente ela não é uma pessoa que se relaciona. Então, você vê traços fortes, muitas vezes, na questão familiar, sim. Nós temos um traço de genes, muitos já foram identificados, mas hoje a gente não tem ainda um fator único. Este gene é predominante, é ele que desencadeia, é um espectro, né, como a gente hoje, e o DSM, que é um manual americano, e o CID também, o Código Internacional de Doenças, que no Brasil é muito mais utilizado, né, para poder fazer o diagnóstico, coloca. Nós temos graus de autismo. Nós temos o autismo leve, moderado e grave. E aí a importância desses softwares e de tudo que venha, que a gente pode estar utilizando para fazer a intervenção precoce. Tem cura? Não. Tem controle? Tem controle. Se você começar a trabalhar com essa criança, assim que você identificar, o que é que muitos questionam a cura? Não, você tira do prognóstico. Uhum. Né? Quer dizer, você pega uma criança hoje com 6 anos, 7 anos, é um pouco mais difícil. Há 15 anos atrás, 10 anos, você tinha certamente essa dificuldade, mas hoje, mais precocemente, está sendo diagnosticado. Então, você tem a condição de fazer intervenções terapêuticas, de psicólogos, de fono, de terapia ocupacional, enfim, várias linhas, nós temos imensas, né, desde dos brinquedos, natação, a musicoterapia, enfim, a gente tem um link grande, né, para poder fazer as intervenções. Você retira a criança, porque você desperta nela em momentos importantes, aonde neurologicamente o cérebro está fazendo conexões. E uma vez estimulada de forma correta, essa Perfeito. pessoa vai ter uma vida normal. Ela vai ter uma vida ajustada às condições que ela tem. Então, se você pegar um autista grave, onde ele tem
a questão da deficiência intelectual, que em 70%, e esse é uma porcentagem que ainda se mantém, 70% dos autistas têm esta comorbidade. Ela tem associado a deficiência intelectual. Quando você tem esta associação, você tem também a dificuldade de linguagem, a comunicação ali associada, o que dificulta muito. Então, você aí tem casos mais de moderados a graves. É lógico que aí você vai ter um ajuste socioemocional muito difícil para essas crianças, para esses adultos. Mas quando você tem um padrão um pouco melhor em todas essas áreas, social, cognição, verbal, você tem uma chance até de colocá-lo dentro de um mercado de trabalho, né? Então, a gente fala hoje, os Asper, né? Asper, estão aí no mercado de trabalho, estão trabalhando, estão produzindo. Uma pergunta para você, Jerusa. Quais os primeiros indícios de que meu filho possa ser autista? Pergunta aqui da Jerusa, de São Paulo. Quais os primeiros? Os sintomas, indícios. Olha, é o contato visual, é a questão do contato afetivo, a reciprocidade, né? É a mãe perceber que... O time é diferente. É totalmente diferente. Essa mãe, ela vai perceber que ela chama a criança pelo nome e ela não responde, ela está olhando para o outro lado. Ela não tem o contato visual. O contato é muito focado no objeto. A criança autista, ela não vê o todo, ela vê por partes. Então, é assim, é como essa criança se relaciona. Quer dizer, essa criança não está falando, ela está com 2 anos, ela não está falando. Vai ao pediatra? Pode ter. Eu já escutei ao longo desses meus anos todos de trabalho, assim, normal, mãe, você está nervosa, você está querendo que ele seja igual ao outro, ou querendo ser... Não, é preciso ter um olhar assim, por que não está falando? Ele está sendo estimulado? Então, assim, é a comunicação, é o contato olho a olho, é a interação que essa criança faz com o ambiente. A criança muito retraída, a criança que não interage, ela tem alguma coisa e a gente pode dizer assim, é autista, sempre que tem isso é autista. Não, dentro de outros transtornos. Mas tem que ser investigado. Tem que ser. Olha aqui o Breno. Só fazer um pequeno porque eu tenho que fazer um intervalo comercial rapidinho. Diz aqui o Breno, saúde, educação, mais segurança é igual a Copa. O Dagner, fui presidente da mesa diretora da Santa Casa de Guarulhos, sei o que o doutor Calil está passando, uma solidariedade aí ao doutor Calil. Vamos falar e dar vez a vocês, outros que participam pelo nosso chat, logo depois do intervalo comercial. Até já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, cobertura de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, aqui participando conosco também a Lume, que fala, doutora Maria, o aumento da depressão na população carente tem relação com o descaso com a educação? Você acha que pode ter relação uma coisa com a outra? Descaso com a educação, quer dizer, queria que você me lesse de novo, eu peguei o finalzinho. De verdade, eu acho que não tem, não. O aumento da depressão na população carente tem relação com o descaso com a educação. Eu acho que é uma questão muito ampla, tudo é uma questão de família, de estrutura, de escola, de como que essas coisas vão sendo construídas, né? Então, pode até... Doutora Gabriela Leni, qual seria a efetiva responsabilidade da Secretaria de Saúde Estadual Paulista nessa crise financeira da Santa Casa?
100%, na verdade. Ela é responsável para garantir a saúde, garantir os materiais, enfim, talvez não seja ela que ficou devendo esses 50 milhões, mas ela tem total responsabilidade solidária com o governo, com todos os poderes públicos. A Vanusa de São Paulo diz: o avanço do uso da internet, o solitário virtual está aumentando no número e com interferência já nas relações interpessoais? Sim, principalmente com os adolescentes. A gente tem casos, os índices de depressão em adolescentes são altíssimos, porque eles estão assim o tempo todo. Os aplicativos, o iPhone, é o computador, é o tablet. Eles não estão pouco se relacionando, porque eles conversam ali, né? Quer dizer, ninguém se encontra. Tem os encontros, tem as saídas, mas eles estão o tempo todo ligados ali na internet, neste meio. Então, realmente, é muito sério, é muito sério. A família precisa estar de olho. Quanto tempo que eles ficam, quanto tempo eles dão para o estudo, e como que equacionar isso, porque eles vão madrugada dentro. Olha aqui comigo por telefone, doutor Nelson Letísio, que vai falar hoje sobre rinoplastia, porque todo mundo está buscando aí, né, para ter o narizinho mais arrebitadinho e tal, que também vale, né, se você quer aumentar a sua autoestima. Explica aí para nós, doutor Nelson, por que necessariamente uma pessoa precisa ser submetida a uma cirurgia como essa? Boa tarde. Tudo bom, Liliane? Tudo bem. Inicialmente, gostaria de parabenizá-la, esse evento que está acontecendo na Santa Casa, a sua conscientização dos seus espectadores em relação aos desmandos dos nossos governantes. Eles dão importância para tanta outra coisa e a nossa infraestrutura está indo para o ralo, né, Liliane? Bom, parabéns. Vamos para as redes sociais protestar hoje é dia, hein? É isso aí, Liliane, parabéns. Obrigada. Liliane, é o seguinte, logicamente que eu gostaria de ter a cara do Brad Pitt, não tenho, mas esse pessoal que busca uma aparência melhor, eu acho que é sempre válido, desde que a função venha junto, sabe? Um nariz desviado, um nariz muito caído, um nariz com não só desviado esteticamente, como um desvio de septo que dificulta a respiração, uma hipertrofia dos cornetos. Então, a cirurgia busca o equilíbrio da face do paciente em relação à harmonia física e também a função respiratória, que é muito importante, né, Liliane? Aquele narizinho que é desviado esteticamente, provavelmente vai ter um comprometimento posterior também, que dificulta a respiração, dá um palato ogival, dá uma série de coisas que podem ser corrigidas como uma rinoplastia. Logicamente que a estética é bem-vinda, desde que seja com bom senso, né, Liliane? Sempre é o bom senso que vale para tudo isso. Mas a rinoplastia não é só estética, ela é muito funcional. Tá certo. Um beijo, doutor Nelson. Um abraço. Um beijo, saúde e paz para todos. E Liliane, manda bala, Liliane. Conscientiza a nossa população que os nossos governantes fazem e desfazem. E é muito chato, né, Liliane? A gente tem que dar um pouco de hombridade para essa população, um pouco de alento para essa população que é sofrida. E o pessoal faz e desfaz só pensando no interesse deles, né, Liliane? Aliás, eu vou fazer a campanha agora, adote um sem voz lá, que é um paciente que está precisando de atendimento médico. Agora, adote você. Vai para a rede social e diz assim, eu adotei esse paciente que está lá clamando por atendimento médico e que o governo, de uma forma desleixada, irresponsável até não posso falar palavrão aqui, até porque eu não falo, mas dá vontade de falar, viu? Já né? Solta um, Liliane. Um beijo, querido. Um beijo, saúde e paz. Saúde e paz. Adote lá na rede social. Adote você. Faz de conta que é um parente seu que está lá clamando por isso, tá? Gente, vocês sabiam que existem empresas que se especializam em atendimento exclusivo à área médica, prestam um serviço personalizado a esses profissionais? Pois é o caso da MedServe, é isso? É isso mesmo, Liliane. A gente faz a parte de órgãos públicos, né? Tira a licença da prefeitura, alvará de licença de funcionamento, a parte da Limpurb, que é lixo hospitalar, e o CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. E aí a pessoa procura vocês e é como se fosse um despachante que resolve tudo. Seria mais ou menos, parando para pensar, mais ou menos por aí. Na verdade, o médico ele abre um consultório, uma clínica, enfim, e ele precisa, né, da vigilância sanitária, ele precisa da Limpurb, se caso ele tem lixo hospitalar, o CNES, né? E a prefeitura, né? Nada mais é que uma licença, né? O órgão competente, ele atua para te licenciar a estar fazendo aquele procedimento naquele determinado local.
Tá certo. Olha aqui, eu quero te contar ainda que reajuste de planos de saúde coletivo chegam a 73%. 9 em cada 10 planos de saúde coletivo reajustaram as mensalidades, gente. Vejam vocês, com índices acima da inflação no último ano. O levantamento foi feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor e mostra que, em alguns casos, o aumento fica bem acima da inflação, chegando a 73%. Hoje, para você ter uma ideia, 80% dos planos de saúde do Brasil são coletivos. E desses, 88% são de até 30 vidas. Na prática, isso significa que muita gente não tem como se proteger dos aumentos? É isso, doutora Gabriela? Mais uma vez eu vou falar aqui da eficácia ou não do poder público. Porque que acontece? Por que tem esse aumento tão grande de planos coletivos hoje em dia? Porque a ANS, ela só regulamenta os planos individuais dos familiares. Então, os planos empresariais estão, assim, fazendo todas as abusividades unilaterais naquele contrato que você pode imaginar. Não tem ninguém regulamentando elas. Então, os planos de saúde estão deixando de comercializar planos individuais, estão só comercializando planos empresariais e coletivos para que ninguém, olha a palavra certa, ninguém enche o saco, ninguém fiscalize eles. Eles são obrigados a comercializar, mas eles fingem de morto, né? Exatamente. Teve um caso, por exemplo, que era um plano do Brasil todo, que simplesmente ele conseguiu uma autorização para vender a carteira dos planos individuais dele para um plano do Rio de Janeiro. Agora, eu te pergunto, como é que as pessoas de São Paulo, Salvador, do Sul, de todos os lugares, vai ter atendimento médico de um plano de saúde que é do Rio de Janeiro? Então, isso foi um absurdo já, dentre outros cometidos. Agora, esses reajustes, o que mais prejudica são essas planos de menos de 30 vidas, como você me comentou, Liliane. Por quê? São poucas pessoas no plano de saúde para diluir a sinistralidade, que é altíssima, porque não tem critério, não tem fiscalização. Eu tive um caso de uma paciente que ela teve câncer, e ela sofreu um reajuste na mensalidade de 120%. Não tinha muita gente para diluir. No caso dela, eram 6 pessoas no plano empresarial, porque eles ligam na sua casa, e eu já sofri esse tipo de ligação. Mas você não tem um CNPJ, alguma pequena empresa, pode ser só você e seu marido para fazer um plano empresarial. Eles te oferecem mesmo com condições melhores de preço e dizem que a sua categoria vai melhorar. Mas depois de uns 5, 6 anos, o aumento é tão gritante, porque você não tem ninguém para diluir os reajustes, que você acaba sofrendo muito com aumentos absurdos da mensalidade. Veronese, você trabalha com o departamento jurídico, e são as entrelinhas, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, com certeza. Eu acho que todo contrato, né, não só de plano de saúde, qualquer tipo de contrato, aquelas letrinhas miúdas, né, aquelas que ficam bem no rodapé do contrato, aquelas que são as letras que você tem que ler com mais atenção, reler, se possível, porque é ali que está que o vendedor não faz questão de explicar. Não faz questão de explicar. Esses contratos que têm essas letras miúdas são contra o Código de Defesa do Consumidor, porque aquilo que é restritivo e impeditivo, excluindo, tem que ser em letras garrafais em negrito. Tudo que você exclui, você tem que destacar. Agora, você concorda? Eu, se eu fosse vendedor de plano de saúde, faria a mesma coisa. Aqui, ó. Você vai comprar um plano familiar e aí você vai diluir as prestações, mas na hora de uma intercorrência, eles não falam que você tem que diluir entre poucos membros aquilo que é repassado. Você percebe? Então, assim, cada vez mais eu digo que você tem que ter um advogado de sua confiança. Isso é verdade. E se for um especialista, então, como é o caso da doutora Gabriela, nesse assunto, que a toda hora tem ali algo nebuloso. Eles acabam, na verdade, você paga o seu plano de saúde, mas se você precisa de uma cirurgia, você acaba pagando a sua cirurgia também, porque eles passam o valor da cirurgia para a sua mensalidade. E o que é o mais gritante nessa situação é que, vou dar um exemplo, quando a pessoa está em tratamento de câncer, ela fica, 2, 3 anos fazendo tratamento e a sua mensalidade aumentando. De repente, ela recebe alta e ela parou, não está mais fazendo quimioterapia nem radioterapia. Pergunta se a mensalidade cai. Pois é. Mantém-se, né? Mantém e ainda aumenta. A Lúcia diz assim, é uma vergonha mesmo, Liliane. Veja você, sempre recorrer à instituição, pois não tenho plano e tenho condição de ir ao médico particular, só em casos extremos. Doutora Gabriela, e agora, o que nós, cidadãos, podemos fazer em relação à Santa Casa Misericórdia? Gente, para você que está chegando agora, que fechou suas portas hoje. Sabe por quê que fechou?
Não é por falta de competência do gestor, doutor Calil Abdala, não. É por falta de interesse dos governos de reajustar a tabela do SUS. E aí, aqueles fornecedores chegaram à conclusão: não vamos mais fazer graça para governo nenhum. Vamos fechar, não vamos mais fornecer mais nada. E aí, quem sofre somos todos nós, cidadãos. Situações de urgência e emergência que você tenha que procurar a ajuda do Estado, no caso das pessoas que não têm plano de saúde. Se vocês não tiverem condições de ir para outro hospital público, o que a lei determina é que você possa ser tratado num hospital particular e depois você aciona o Estado, que o Estado vai ter que pagar essa conta. Se ele não vai dar, ele tem que garantir a sua saúde, independente do lugar que for. Se fechou as portas do Santa Casa, você tem o direito, sim, de procurar uma entidade particular, se for mais próximo, se for um caso de emergência que você não tem como se locomover para outro hospital, que o SUS vai ser obrigado, o Estado vai ser obrigado a quitar essa despesa no hospital particular. Um bom exemplo, né, Veronese, quando os médicos são tão vítimas quanto as próprias vítimas que lá chegam, né? Porque eles estão lá para trabalhar. Com toda certeza. E não tem eles, condição. Na verdade, hoje em dia, eu acredito que os médicos, temos um aqui na bancada que pode confirmar isso comigo ou não, os médicos são tão vítimas quanto qualquer outro paciente, seja ele na rede do SUS. Particular eu não digo tanto, né? Porque existe uma demanda mais particular, uma coisa mais fora do cotidiano, né, brasileiro. Mas eu acho que o médico ele está tão de mão atada, sendo ele do SUS, sendo ele funcionário de um plano de saúde, quanto qualquer outro paciente. Porque, falamos há pouco aqui, tentaram de alguma forma passar a imagem do médico brasileiro como o cara que não quer trabalhar. Isso. Ou não? Isso. Fala aí, doutor. Exatamente. Até porque a própria Santa Casa tem uma faculdade de medicina das melhores do Brasil, né? Então, isso é que não falta, mão de obra qualificada na Santa Casa. Então, é absurdo acontecer isso nesse tipo de hospital. Mas a ideia é exatamente essa, é desqualificar os médicos, então dizer que eles estão despreparados, que eles não têm interesse em trabalhar, para poder trazer médicos de fora. Mas aí, aqui a gente desqualifica quem? O gestor. O gestor que é incompetente, o gestor que não vê com bons olhos, o gestor que não entende que o dinheiro público é do público, não é do privado. Porque tem gente que chega no poder, né? Acha que é dele. Sim. Eu estou falando bobagem aqui, se estiver falando bobagem, pode mandar aqui, escrever, fazer o que você quiser aqui pela TV Êxito. O gestor, ele acha que é dele, ou não? Sim. Não, a ideia do plano de saúde não é para dar acesso às pessoas a uma qualidade de atendimento diferenciada? Cadê? Exatamente. Tem que brigar. Há reajustes, mas nunca é repassado para a pessoa certa. Então, onde fica aquilo? Onde para? No meio do caminho. Agora, é bem verdade que o material médico é muito caro, né, doutor Dácio? Sem dúvida. Os equipamentos? Agora, é caro, mas assim, muitos desses materiais são comprados a prazo e se pagam ao longo do tempo. Isso não é então, desculpa de novo, nenhuma. Problema de gestão. Sem dúvida. E com estou tentando aliviar, gente, não tem jeito. E mesmo com relação aos médicos que vêm de fora, eles também são explorados aqui. Os médicos cubanos são explorados, entendeu? Eles sabem disso. É que a situação deles é tão desesperadora que eles têm que se prontificar a vir para cá, sem dúvida nenhuma. A família é pressionada e eles vêm muitas vezes aqui para tentar fugir do regime de lá, para tentar ir para Miami, para morar nos Estados Unidos. Né? Então, olha aqui, gente, mortes por dengue já chegam a 12 na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chega a 12 o número de mortes por dengue aqui em São Paulo. O levantamento aponta 15.969 casos da doença no município e até o 28ª semana epidemiológica. O número, é 6 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 2.509 pessoas foram confirmadas com a doença. Em 2013, São Paulo teve 2.617 casos. A maior parte, 66,4%, ocorreu no período de 6 semanas entre março e maio. E aí, Veronese, eu já não aguento mais bater. Vai com você agora, porque eu não vou bater mais não. Vamos lá. Não, é aquilo que a gente vem dito no programa inteiro, né? É o descaso do governo, é a falta de funcionários também para se fiscalizar isso. A própria população também tem, não estou dizendo todos, mas tem pessoas que têm essa consciência. Mas você viu alguma campanha?
para evitar dengue? Também não vi. Eu não vi. Se alguém viu, Também me não conta, vi. porque eu não vi. Sabe Aqui que- mesmo Mas ninguém outras botou, campanhas ninguém de colocou outros pra assuntos vincular que não aqui. tem nada a ver com a saúde, que não, né, todos nós sabemos aqui, né, que foi o mês que passou, Entendeu? teve várias. Sim. Né, Sabe o que inclusive. que eu vi? Eu vi uma propaganda dizendo... Uma propaganda não, um anúncio. Que todo ano tem um caminhão que passa ali no Parque Ibirapuera com uma detetização. E que esse ano não tinha verba para isso. No Ibirapuera, mas e a periferia não existe? Mas a periferia vota, hein? Oi! Periferia vota, né? Então, esses mosquitinhos não mordem quem tem que morder. Não pica quem tem que picar. Pela madrugada. Vamos lá, doutor Dácio. Dengue é um problema de saneamento básico, né? Então, isso aí, não se investe em São Paulo. saneamento básico, não se investe com a prevenção, né? Então, só pode acontecer isso. Isso é mais um tema recorrente, né? Mais próximo das eleições, vão se tomar algumas providências e vão se falar e vamos escutar dizendo que os índices caíram bastante, que está tudo sob controle. É mentira, não acreditem nisso. É só assistir e ouvir o programa Gente que Fala, que você fica por dentro de tudo, né, Maria Lúcia? Com certeza. Não Aqui a perca gente não esconde nada. nada, tem que falar. Hoje eu estou cansada, estou terminando o programa cansada hoje. Parecia que eu estava num ringue. Né? É porque é pesado o assunto. Tem que né? bater. Não é fácil. E quem bati tiver com muito, dengue, hein? não procure a Santa Casa, porque está fechado Que tá hoje. fechada, né? lamentavelmente. Se precisar de alguma coisa, infelizmente não. Né? Procura nome o andar do- do Sírio, né? Em nome aqui do nosso diretor-geral Fausto Camunha, um abraço ao doutor Calil Abdala, dizer que nós estamos à disposição aqui para ele dar maiores esclarecimentos, fazer qualquer tipo de campanha e chamamento. Estamos juntos nessa luta. Luta essa pelo povo, não é por um partido, é pelo povo, não é por um político, é pelo povo. Vamos lembrar disso, vamos para a rede social, todo mundo. Eu vou agora, você também? Gente que Fala tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, Paulo José Sicarelli. Um beijo a todos e até o próximo programa.